Bom dia, ouvintes! Estamos aqui com o informativo Camini. Aqui é a sua corretora de imóveis, Icléa Camini, e hoje nós vamos falar sobre casas. Isso mesmo! Você que está sonhando em comprar uma casa para você sair do aluguel, para sair da casa da sogra, do sogro, ou então apenas para investir o seu dinheiro, utilizar o seu dinheiro em uma forma de rentabilidade, que um imóvel, é claro, é a maior fonte de renda que tem. Investimento seguro, retorno garantido, dinheiro guardado com êxito. É quando você compra um imóvel, e eu vou te falar aqui hoje sobre as nossas casas que nós temos no bairro Alto da Glória, casas novas, todas elas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, com condições facilitadas. Olha só, casas prontas, novas, possível financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, valores das casas a partir de 220 mil e com condições facilitadas para você. Então você fica até o final conosco aqui, também estamos ao vivo pelo Facebook. Então você fica até o final porque vai ter boas informações, e talvez você que ainda está aí com aquele medinho de tentar a compra, tentar o financiamento, você hoje decide dar o primeiro passo rumo ao seu melhor investimento. Então são casas, temos casas prontas, novas, disponíveis para venda, 2 e 3 dormitórios a partir de 220 mil. E como que faz para você conseguir comprar essa casa? Como que faz para você marcar uma visita? Não precisa estar pronto para compra, para você agendar uma visita. Primeiro passo é você conhecer essas unidades. São casas novas, então vai trazer para você o quê? Segurança, porque ela é nova, tem a garantia da construtora de 5 anos. E a Caixa obriga, quando você faz pela Caixa, um financiamento pela Caixa, a Caixa obriga que essas construtoras te garantam. Tem seguros sobre a condição e a garantia das casas. Existe um seguro onde você vai ter a certeza que você tem toda a garantia da construtora. Por quê? Se houver algum problema no seu imóvel durante os primeiros 5 anos, se a construtora não resolver, a seguradora que tem o seu seguro feito vai garantir para você a condição e a qualidade do seu imóvel. Então, olha só, financiamento fácil, juros baixos, subsídios do governo para compra e ainda condições facilitadas para entrada, você encontra quando você procura um dos nossos imóveis na Camini Imóveis. A entrada. A maioria dos problemas quando você pensa em comprar um imóvel é entrada. Quanto de entrada vai precisar dar? 20% do valor do imóvel. Então, para essas casas novas que eu estou falando aqui, a tua entrada vai ser mais ou menos a partir de 40 mil, será a sua entrada. Tudo isso depende da sua renda, depende da sua análise de crédito, depende do valor que o banco vai disponibilizar para você. Mas calma, não fique aí preocupado que a minha entrada é muito alta, porque essa entrada ela pode ser paga de forma facilitada. Facilitada no sentido de que se você tem um automóvel, você pode estar utilizando para entrada. Se você tem fundo de garantia disponível, você pode utilizar o fundo de garantia. Se você tem outra condição, um imóvel de menor valor, um terreno, um outro carro, quer fazer um parcelamento dessa entrada, dependendo da sua análise, dependendo de qual é a sua condição, do valor dessa parcela, é possível ser feito. Então, não deixe que essa entrada te trave. Primeiro, visita o imóvel, conhece, para você entender do que eu estou falando. Depois, a gente faz essa análise de financiamento e aí, quando gerar essa entrada, a gente vai sentar, vai conversar e vai definir como que você vai conseguir pagar essa entrada. Então, muitas pessoas que achavam que não conseguiam, chega lá na hora da conversa, na hora daquela reunião, a gente encontra uma solução. Então, tem interesse nisso? Quer descobrir quanto você consegue de crédito? Anote aí, pega uma caneta, corre lá. 326246, né? 4632626005 é um WhatsApp também, ou então 469-9915-6115. E aí, quando você pensa assim, em fazer um financiamento, já vem aquela dúvida, mas meu score é baixo, eu não tenho renda, eu sou autônomo. Então, novamente eu reforço. Para você afirmar que você não consegue um financiamento, é somente depois que você tentar um financiamento. Documentos necessários para conseguir um financiamento imobiliário. Documentos pessoais, RG e CPF, tá?
RG e CPF, ou então lá a sua carteira de habilitação, carteira profissional, o que você tiver que seja um documento de identificação com foto, tá? Esse é um documento. O segundo documento que você precisa é a sua comprovação de endereço. Então, uma fatura de luz, uma fatura de água, de telefone, que comprove onde você mora, qual é o nome da rua, qual é o CEP, né, o número predial da sua casa. O terceiro é você comprovar a sua renda. Para quem trabalha com carteira assinada, o documento utilizado para comprovar a renda é o contra-cheque. Mas para quem trabalha, que é empresário ou então é profissional liberal autônomo, existem outras formas de comprovação que podem ser declaração de imposto de renda, podem ser o Prolabore para quem é proprietário, e pode ser também seus extratos bancários, extratos da sua conta onde você movimenta o dinheiro. Esses extratos vão servir para a gente poder validar que você tem rendimentos e sim conseguir o seu crédito imobiliário. Então, são 3 documentos necessários: a sua comprovação de endereço, a sua comprovação de renda e também a sua documentação que comprove, né, quem é você. Então, precisa ser com fotos. Depois disso, precisa informar para nós, concluirmos o seu cadastro, seu estado civil, se é solteiro, casado, divorciado, viúvo, seu e-mail e seu telefone. Número do PIS, para quem trabalha com carteira assinada. Quando você trabalha com carteira assinada, você tem uma taxa de juro mais baixa, então o número do PIS vai fazer com que você ganhe um desconto aí na sua taxa de juro. E como que isso é feito? Você envia toda essa documentação e esses dados para nós no nosso telefone, no nosso WhatsApp, 46-3262-6005, ou então no 469-9915-6115. Mandando essa documentação, nós vamos fazer a sua pesquisa do seu CPF. Então, se você está no Serasa, se você tem restrição, não adianta, não dá para mandar, porque não vai conseguir seguir, não tem como. A Caixa e qualquer outra instituição financeira lá reprova, tá? Mas se você tem dúvidas, fala assim, ai, será que eu tô no Serasa? Não tô? Você pode mandar lá o teu CPF e pedir, Ecleia, consulta para mim, ver se o meu nome tá limpo. Aí a gente consultando, segue com o processo. Mas imagina assim, aqui teu nome está limpo, você não tem restrição, você me manda essa documentação em no máximo 20 minutos, 30 minutos, o máximo ali, você já tem a resposta. Se a sua análise de financiamento aprova, quanto que aprova e qual vai ser o valor da sua parcela. Depois disso, aí sim você pode pensar assim, essa casa é para mim? Essa entrada que está gerando é suficiente? Eu vou ter condições de conseguir essa entrada? E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que compram imóvel, elas relatam que passaram muitos anos querendo comprar e não tinham nos procurado porque achavam que não conseguiam a aprovação do financiamento baseados em informações que dizem por aí. Então, assim, dizem que se eu tiver um financiamento de um carro no meu nome, não aprovo o financiamento. Mentira! Centenas, milhares de clientes nossos já compraram imóvel financiado e tinham financiamento de carro. Dizem por aí, se o meu score for baixo, eu não consigo. O score influencia sim, mas já teve situações de clientes que tinham score de 300 que conseguiram aprovação e situações de clientes que tinham score de 900 que não conseguiram. Então, o que vale mesmo, a única forma que eu tenho de orientar você é que você precisa tentar fazer a sua análise de financiamento para daí você descobrir qual é a sua situação, qual é o seu caso, o que se encaixa para você e não o que os outros dizem por aí. O seu CPF é único e é você que precisa solicitar a sua análise para descobrir se você está apto ou não a conseguir um crédito. Mas aí, Cleia, e se o meu cadastro reprovar, nunca mais eu vou conseguir um financiamento? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Negativo. Se o seu cadastro reprovar, nós vamos te orientar a tirar um documento que tem lá no Banco Central, que você tem acesso e talvez você não saiba, que chama-se registrato. Nesse registrato vai constar todo o seu comprometimento financeiro e ali, em uma análise bem detalhada, eu consigo dizer para você quais são os créditos que você tem lá, as suas dívidas que podem estar influenciando na reprovação do seu financiamento.
Tendo esse dado, o que você vai fazer? Você vai começar a quitar essas dívidas, organizar o seu CPF, e assim que lá nesse documento do Banco Central constar que já foi baixado essas dívidas que você tem, nós avaliamos novamente e todos os clientes que tentaram fazer isso tiveram o resultado como aprovado em seguida. Então, não é para sempre que vai estar reprovado o teu financiamento. Você precisa primeiro tentar. Se der errado, nós te orientamos a organizar e daí depois você vai conseguir a aprovação tão sonhada, que é sonhada por muitas pessoas que acham que não conseguem, não tentam e ficam falando por aí que a renda não é suficiente ou que eles não têm condições. Então, meu convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo é: manda mensagem e fala assim: quero fazer a minha avaliação de financiamento e sair do aluguel hoje mesmo. Anota aí nosso telefone: 469-9915-6115, 46-3262-6005. Camini Imóveis, a sua imobiliária. Aluguéis, financiamentos, imóveis prontos, imóveis em construção, compra, venda, financiamentos e aluguéis é na Camini o lugar certo para você.